Queridos irmãos, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Você está feliz esta noite? Eu estou muito feliz e agradecido a Deus. Eu recebi notícia da Camila, quando esteve aqui recentemente com as mulheres, né, e ela disse assim: olha, o pastor Delano e a missionária Juliana nos convidaram para a gente estar no aniversário da fonte. E aí, desde aquele dia, eu nutri com muita expectativa a chegada desse dia para nós estarmos juntos, celebrando ao Senhor. E ainda bem, pelo menos nesse aspecto, que o tempo está passando tão rápido, né? Parece que foi ontem. E nós já estamos hoje aqui cultuando a Deus, participando dessa festa tão poderosa, tão bonita, onde o nome do Senhor está sendo tremendamente glorificado. Eu queria pedir a você que trouxe a Bíblia, que pudesse tomá-la agora, e que você pudesse abri-la no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Vamos todos de pé? Isso. Glória a Jesus. O capítulo é o de número 4. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 4. Glória a Deus. Pastor Delano, meu amigo, muito obrigado. Missionária Juliana, que bom estar com vocês. Que bom desfrutar do carinho, da amizade de vocês, da aliança que o Pai estabeleceu entre nós. Deus em Cristo abençoe todo o corpo de obreiros dessa igreja, os pastores todos, diáconos queridos, que sempre recebem a gente com muito carinho, com muita alegria. É muito, muito bom estar com cada um de vocês. Capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, versículo de número 1. Pastor Éder, missionária Valéria, Deus abençoe vocês muitíssimo, tá bom? Está escrito: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E você diz amém. Podem sentar-se, meus irmãos, por favor. Dois eventos precederam o início do ministério de Jesus, a sua manifestação como Filho de Deus. Foram eles o batismo no Jordão e a tentação no deserto. No batismo no Jordão temos uma cena épica, linda, onde a nossa teologia pentecostal sobre a Trindade se mostra reforçada e legítima, quando distintamente as três pessoas da Trindade se expressam e se manifestam, obviamente em concordância plena, o que também caracteriza a nossa teologia sobre a Trindade. O Filho
está nas águas batismais como uma pessoa distinta, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba como uma pessoa distinta, e o Pai, como uma pessoa distinta, é ouvido dizendo acerca de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Quando o batismo de Jesus termina, cheio do Espírito Santo, repete comigo: cheio do Espírito Santo. E obviamente eu nem preciso lhe dizer o quanto isso faz toda a diferença acerca de tudo que virá depois. Não importando o que virá depois. Não importa o que vai vir depois. Saber que Jesus vai para a próxima fase de sua vida, cheio do Espírito Santo, garante-lhe a autoridade para lidar com todo e qualquer desafio. E eu quero, com muita simplicidade, mas com muito valor, dizer para você que essa nova fase, esses novos desafios da nossa vida, requerem que sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, vai ao deserto e durante 40 dias não vai comer pão. 40 dias, diga comigo, 40 dias. No 40º dia, apresenta-se a Jesus o diabo, com algumas falas, em alguns momentos e alguns cenários. E cada um deles vai tratar acerca de um aspecto, de uma esfera da tentação humana. E vou dizer tentação humana com todas as letras, porque é muito importante que você entenda que não é Deus que está sendo tentado. Não é o Cristo, Filho de Deus, que está sendo tentado. Ué, pastor, como não? Não. Quem está sendo tentado é o Jesus homem. Se você pensar que Jesus venceu o diabo como Deus no deserto, você está brincando. Porque essa luta teria sido ridícula. Deus não luta com o diabo. Então, a vitória de Jesus contra Satanás no deserto foi uma vitória totalmente humana. Jesus não lançou mão da sua deidade ou divindade para vencer o diabo. Ele venceu como homem que era, para deixar um paradigma muito bem estabelecido, que você, como homem que é, eu, como homem que sou, podemos vencer também. Olha para o seu vizinho e diga: você pode vencer também. E você vai vencer também. Porque o que está esperando você é uma coisa que você não viveu ainda. Então você vai ter que vencer o que está acontecendo agora. O que vai vir depois desse deserto é um tempo de manifestação de glória e de sinais que você não viveu ainda. É por isso que esse deserto está árido, é por isso que as provações estão fortes, as tentações estão severas, é por isso que 1000 estão caindo do lado, 10.000 estão caindo à direita, mas se você perceber, olha você aí, você não foi atingido. Então o diabo se apresenta no 40º dia. E diz a Bíblia desse jeitinho aqui: e disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Se tu és o Filho de Deus. Uma palavra, 2 letras, um poder enorme. Se. Colocando-a no início, no meio, no final de uma frase, você tira dessa frase toda e qualquer convicção, certeza, assertividade. Mas o que é mais interessante lembrar é que 40 dias atrás, o céu abriu e quando Jesus estava nas águas batismais, o Pai disse assim: este é o meu Filho amado. 40 dias depois, o petulante do Satanás se apresenta para dizer: se tu és. E eu estou admirado como tem gente que precisa de menos de 40 dias para se esquecer o que o Pai falou. Segure a mão de alguém que está do seu lado e diga: tem gente que quando o culto termina, um comentário na rede social dele já faz ele esquecer o que o Pai falou. Mas você não é essa pessoa, não.
Daqui a 4 horas, 4 dias, 40 dias, quiçá 40 anos, você vai continuar lembrando de tudo que Deus disse sobre você. Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E eu queria que você olhasse comigo esse aspecto, que você olhasse comigo e destrinchasse junto comigo com a paciência devida para a gente ruminar esse texto, para a gente mergulhar nesse texto. Lucas começa assim, disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, diga para a pedra. Então o movimento é assim, o diabo disse uma coisa para Jesus, para que Jesus então dissesse uma coisa para a pedra. Vamos de novo? O diabo disse uma coisa para Jesus, para que Jesus dissesse uma coisa para a pedra. Pastor, mas essa coisa teria sido muito linda. Essa coisa teria sido maravilhosa. Você imagina você alguém olhar para uma pedra e dizer assim, transforme-se em pão. Teria sido uma frase impactante, só que não de autoria de quem falou. Porque o que você não percebe, e eu também não, quando estamos fazendo, ou vendo alguém fazer ou falar, alguma coisa muito impressionante ou impactante, é que isso pode ter sido uma ideia do diabo. E eu preciso dizer a você, na noite desse dia, que a igreja precisa, cada vez mais, com mais fervor e com mais poder, tomar uma decisão totalmente irrevogável, inflexível, qual? Nós não atendemos às pautas de Satanás. A nossa boca só reproduz aquilo que o nosso Deus nos manda falar. Eu não sou porta-voz do diabo. Pastor, mas ia ser lindo, mas foi ele que mandou falar. Mas ia ser poderoso, mas foi ele que mandou falar. Ia ser revolucionário, mas foi ele que mandou falar. Olha, ia estabelecer novos paradigmas, mas foi ele que mandou falar. Não importa o resultado, se foi ele que mandou falar, eu já estou descomprometido de dizer. Às vezes a gente avalia alguns resultados que estão acontecendo, através de pessoas, instituições, movimentos, pedras se transformando em pães, alteração de realidades, coisas incríveis acontecendo, coisas maravilhosas acontecendo, só ignoramos uma realidade, isso tudo foi ideia do diabo. E eu preciso estar comprometido a não reproduzir a pauta do império das trevas. Eu não faço coro para o império das trevas. Eu não reproduzo a pauta do império das trevas. Eu não sou porta-voz das ideologias das trevas. Eu estou comprometido a que a minha boca declare aquilo que a palavra do meu Deus diz. Teria sido uma frase, uau, impactante. Ei, pedra, transforme-se em pão. Só que essa frase não era de autoria de Jesus. Ela foi uma frase que Satanás soprou e disse, fala assim. E você acha mesmo que Jesus falaria uma coisa concebida na mente do maligno? Você acha realmente que Jesus reproduziria e usaria sua santa boca para verbalizar um texto concebido na mente de Satanás? O inferno vai usar seus porta-vozes. Ele vai fazer coisas extraordinárias. E alguém vai dizer, olha que revolucionário. Olha como aquilo se transformou assim. Olha como aquilo aconteceu assim. Olha que avanço. Olha que progresso. Olha que transformação social. Olha que impacto comunitário, tudo ideia de Satanás. Mas a igreja não está comprometida em reverberar a voz do império das trevas. A igreja está comprometida em reverberar a voz do Espírito Santo de Deus. Nós fomos instruídos e aprendemos coisas sobre Jesus que o diabo sempre soube. Eu precisei ler o capítulo 1 do Evangelho de João para entender muita coisa sobre Jesus. Eu precisei ter maturidade cognitiva suficiente para ler o capítulo 1 de João e entender coisas sobre Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu precisei ler João 1 para entender isso. O diabo já sabe disso muito antes de mim, muito antes de você. O diabo sabe que Jesus é o verbo. O diabo sabe que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. O diabo sabe disso. O diabo sabe o que João disse no capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Teve gente que descobriu isso semana passada. Que Jesus é eterno, estava no princípio com Deus. O diabo sempre soube.
todas as características da divindade, da eternidade e da legitimidade de um poder em particular que Jesus tem: ser o Verbo. Diga comigo: Jesus é o Verbo, a palavra em movimento. O haja de Deus é o Filho do Eterno. E o diabo sabia disso. Diga comigo: o diabo. Tem gente que tem medo de falar o nome dele e não dormir à noite. Diga comigo: o diabo sabia disso. Então veja bem como é que essa tentação é construída. Você não é o Verbo? Verbaliza. Você não estava no princípio com o teu pai e você não viu ele fazer todas as coisas pela palavra do seu poder? Fale. Verbalize. Faça como seu pai fez. Ele não usou a palavra para transformar matérias, para criar do nada o que não existia, para mexer nos átomos, nas células. Faça a mesma coisa. Diga para a pedra se transformar em pão e toda a sua estrutura, tudo que ela tem como mineral, que nada tem a ver com pão, se transformará num pão. Vai ter farinha onde não tinha, vai ter fermento onde não tinha, porque você é o Verbo. Use o poder para verbalizar. Jesus era legitimamente o Verbo vivo de Deus. Eu estou dizendo para você sobre um poder legítimo. Esse poder não é ilegítimo, esse poder era de Jesus. Jesus não estaria usurpando o poder de ser Verbo. Esse poder era de Jesus. Alguém está entendendo? Existem capacidades que são suas. Existem poderes que Deus confiou a você. Capacidades que Deus confiou a você. Habilidades que Deus confiou a você. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. No momento onde você percebe como é interessante para Satanás fazer com que você use poderes que foram facultados a você legitimamente, de maneiras ilegítimas. Alguém é legitimamente um líder, mas pode ilegitimamente liderar. Alguém é legitimamente um músico, mas pode ilegitimamente fazer música. Alguém é legitimamente um pregador, mas pode ilegitimamente pregar. Temos algo legitimado pelo céu, um dom que Deus te deu, um ministério que Deus te confiou, uma característica que Ele empregou sobre você. Mas em nome de Jesus, não faça com que o que Deus lhe deu legitimamente seja usado de maneira ilegítima. Líderes legítimos liderem legitimamente. Pregadores legítimos preguem legitimamente. Músicos legítimos toquem legitimamente. Ou intercessoras legítimas intercedam legitimamente. Eu não vou usar o que Deus legitimamente me confiou para atender propósitos das sugestões, das pautas deste mundo e nem do vil tentador. Eu estou comprometido em usar tudo que Ele me deu para o louvor da glória dEle. E se alguém também está, diga graças a Deus essa noite. Você é o Verbo. Se você é o Verbo, verbaliza. Se você é o cantor, canta. Se você é o pregador, prega. Se você é o líder, lidere. Se você é o chefe, chefie. Isso é o que você legitimamente recebeu. Mas o que Satanás quer é que eu use o que eu legitimamente recebi, de maneira ilegítima. Alguém é legitimamente um líder, mas lidera ilegitimamente e leva pessoas para onde não deveria. Você entende que alguém que promove uma rebelião é um líder legítimo? Sim. Pastor, não entendi. Vai entender. Porque ninguém consegue liderar uma rebelião se não tiver espírito de liderança. Ele tem um espírito de liderança. O rebelde, o camarada que junta 100, 200, 300 pessoas, que arma um motim contra um pastor, contra um líder, ele é um líder nato. A desgraça dele foi usar a legitimidade do que recebeu de maneira desgraçada, maligna e ilegítima. Então, se você é um líder, lidere legitimamente. O que Deus te entregou, use para o louvor da glória de Deus. Quem está me entendendo, levante a mão mais alto possível, diga graças a Deus. O Satanás está olhando para Jesus e dizendo: diga para a pedra, fale com ela, verbalize, seja você ao máximo, use sua
seu dom e seu talento ao máximo. Use aquilo que você eternamente foi legitimado para fazer, seu verbo de Deus. Vai, seja verbo, seja palavra. Mande a pedra transformar em pão. Não, porque isso aí está muito fora de tempo. Está fora de propósito e está fora de tempo. Olha para mim. Último versículo de quando João contou para nós a história do milagre de Caná na Galileia. João 2, ele escreveu assim: principiou assim Jesus seus sinais em Caná da Galileia. Vamos lá. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Muito fraco. Quem está com falta de ar sou eu. Vai de novo. Deus prova minha saúde aqui nessa igreja, gente, que eu já vim aqui já com rinite atacada, com gripe, sem voz. Aleluia, eu vou até o final, graças a Deus. Repete aí comigo. Escute bem. De repente, uma instrução, uma palavra, que parecia fazer muito sentido e ser muito oportuna, afinal 40 dias sem comer pão, então vamos lá. Manda que esta pedra se transforme em pão. Mas eu disse para você que o milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, não aconteceu aqui. O primeiro milagre de Jesus, eu sei, você sabe, nós todos sabemos, glória a Deus por isso, aconteceu no casamento em Caná da Galileia. E não foi transformando pedra em pão. Foi transformando água em vinho. Só que aqui eu queria que você entendesse que isso aqui não é uma brincadeirinha, isso aqui não é um joguete de palavras. Isso aqui é sobre como a tentação sempre é uma antecipação de uma coisa que você quer viver. Tentação, via de regra, é antecipação de uma coisa que já está no seu futuro. O primeiro milagre de Jesus não seria criação de nada. O primeiro milagre de Jesus seria transformar. E o que o diabo disse para ele na tentação no deserto? Transforma. Antecipa. Traz para hoje o que o teu futuro está te esperando. Só que o que você não entende é que a antecipação é a desgraça. O que Deus tem para você, você vai ver no tempo perfeito de Deus. Vai ser bonito, porque não vai ser só transformação, vai ser no tempo perfeito de Deus. Vai ser glorioso, porque não vai ser só ganhar dinheiro, vai ser prosperar no tempo perfeito de Deus. Vai ser lindo, porque não vai ser só um homem e uma mulher numa cama fazendo sexo, é porque vai ser um casamento bonito no tempo perfeito de Deus. Alguém está por aí? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Agarra a mão de alguém que está do seu lado, acorde ele e diga: tentação é antecipação. Fica no tempo perfeito de Deus. Fica no tempo perfeito de Deus. Estou dizendo para você que existem coisas que o Senhor está preparando no seu futuro. E você precisa entender que negar-se a fazer algumas coisas agora, antecipadamente, é permitir que o seu futuro permaneça intacto, guardado por aquele que está escrevendo a sua história. Até porque você precisa entender que não é só fazer, é fazer o que Deus quer no tempo que Deus quer. Pastor, quais são as duas grandes diferenças que teriam acontecido se Jesus tivesse transformado pedra em pão primeiro, em vez de água em vinho? Primeira grande diferença: ele teria feito o seu primeiro milagre para servir seu próprio ventre, enquanto que o seu primeiro milagre foi para servir uma família. O caráter do ministério de Jesus não permitiria que seu primeiro milagre fosse para servir seu estômago. Ele não podia fazer seu primeiro milagre transformando pedra em pães para ele comer, porque ele era servo das pessoas. O maior é o que serve. O primeiro milagre de Jesus não era para servir seu ventre. O primeiro milagre de Jesus foi para salvar a honra de um casamento. Então, por favor, levante as mãos, porque você vai encontrar o poder, a alegria e a satisfação em servir. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua
vida, coisas que vão abençoar você, coisas que vão trazer provisão para você, mas a maior alegria dos teus dias você vai encontrar quando os milagres que Deus operar e o poder que Ele operar através de você servir casamentos, famílias, ministérios. Segunda grande diferença. Quem estava lá no primeiro milagre de Jesus? Seus discípulos, sua mãe, os amigos da comunidade da Galileia. Eles foram as testemunhas do primeiro milagre de Jesus. Quem teria sido a testemunha do primeiro milagre de Jesus? Se Jesus tivesse transformado a pedra em pão, quem teria sido? Então não é só sobre o que você vai fazer, é na companhia de quem você vai fazer. Existe gente que está tirando coelho da cartola na presença do capeta. Existe gente que está performando lindamente e só Satanás está na plateia para aplaudir. Eu me nego a performar na presença de quem é meu inimigo. O melhor de Deus através de mim será operado na presença daqueles que me amam. Oh, aleluia! A tua casa vai ser palco dos milagres de Deus. A empresa que você trabalha vai ser palco do milagre de Deus. A tua congregação testemunhará os feitos de Deus através de você, e quem acredita nisso, diga amém, por favor. Fale com a pedra. Eu preciso sair do deserto aqui para o alto do monte, mas eu só preciso dizer a você que é muito lindo como Jesus, muitas vezes, não só essa, se negou a fazer uma coisa da forma como foi sugerida, para fazer uma coisa até parecida, mas do jeito certo e no tempo certo. Tem umas coisas em Jesus que eu sempre achei muito interessantes, como por exemplo, quando Maria chega para ele, no milagre de Caná, e fala assim, o vinho acabou. Aí Jesus fala para ela, o que eu tenho contigo? Não é chegar na minha hora. Passa 2 segundos, Jesus fala assim, bota água no... Tem um dia, pastor, que o pastor Éder, que os irmãos de Jesus chegam para ele e falam assim, ó, tua estratégia de marketing está errada. Porque todo mundo que quer ficar famoso vai para Jerusalém. Está rolando uma festa lá agora, está bombando. O que é que você está fazendo aqui? Jesus falou, não vou. Quando eles viraram as costas, ele falou, agora eu vou. É sério. Qual era a ideia do diabo? Transformar pedra em pão. Sim ou não? Transformar pedra em pão. Sim ou não? Sim ou não? Um dia Jesus estava na presença dos discípulos e ele falou assim, quem os homens estão dizendo que eu sou? Aí o pessoal falou, olha, uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus falou, tudo bem, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Aí Simão falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o Senhor falou, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. Agora, eu te digo, tu és pedra. Te digo. Diz a esta pedra. Te digo. Eu só não entendi, mas entendi agora. Jesus não transformou pedra em pão, mas transformou Simão em pedra. Pastor, ficou bonitinho, mas qual é a lição? Você sabe o que significa Simão? Ouvinte. Sabe o que quer dizer Simão? Aquele que ouve. Então Jesus não falou com a pedra no deserto, porque ela não ouve. Mas Jesus falou com Simão, porque ele ouvia. E disse, vou te transformar numa pedra, mas sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Mas diferentemente de Abrão, que Deus nunca mais chamou de Abrão, e sim de Abraão, você vai ver nas escrituras que Pedro era chamado muitas vezes de Simão Pedro. Por quê? Pedra que ouve. Então não vai ser do jeitinho que o diabo formulou. Vai ser de um jeito muito melhor, mais aprimorado, mais bonito, mais maravilhoso e funcional. Jesus não transformou pedra em pão, mas transformou um ouvinte numa coluna através da qual ele edificaria a igreja e o louvor da glória dele seria mantido. Oh,
Quem pode levantar as mãos e adorar ao nome dele? Ele sabe o que faz. E o diabo levando a um alto monte. Repete comigo, levando. Você pode fazer melhor, levando a um alto monte. Fase 2 da tentação, um alto monte. Fase 3 da tentação, pináculo do templo, lugar alto. Fase 2, lugar alto. Fase 3, lugar alto. Fase 1, lugar térreo. Fase 1, lugar térreo. Fase 2, lugar alto. Fase 3, lugar alto. O que isso significa? 2/3 da tentação aconteceram em lugares altos. Pastor, eu quero subir. Eu também. Quero chegar em lugares altos. Eu também. Só vai sabendo que eles são os preferidos do tentador. Os lugares preferidos para Satanás tentar as pessoas são os altos. 2/3 da tentação de Jesus aconteceram em lugares altos. Só que isso aqui me chama muitíssima atenção. Levando a um alto monte. Levou. Eu lembro do Senhor um dia olhando para Moisés e dizendo: Moisés, sobe a mim ao monte. Moisés subindo o monte. O Senhor ficando 40 dias com ele, entregando a ele as tábuas. Ele desceu, se irritou, quebrou. Deus olhou e disse: sobe de novo. Eu lembro do Senhor mandando um anjo para animar Elias, que estava desmaiado, desistido de si mesmo, da vida, do ministério. E o anjo falou: come, bebe, a tua caminhada é longa. Tu vais subir o Horebe, monte de Deus. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei aqui, irmão. Você não entendeu? Olha a comparação clara que eu estou fazendo. O que o diabo faz? Bota lá em cima. O que Deus faz? Propõe um caminho. É típico de Deus propor jornadas. É típico do diabo pôr logo no resultado. Pega a mão de alguém que está do teu lado para a gente adiantar os trabalhos. Dá uma chacoalhada nele e diga assim: o jeito do diabo é pôr logo em cima. O jeito de Deus é propor a jornada. Porque é na jornada que você amadurece, é na jornada que você melhora, é na jornada que tua fé é edificada, é no caminho que tu conhece Deus. Aleluia. Eu venho pregar para alguém aqui que está sendo ridicularizado no meio da família, porque muita gente já foi colocada em cima e você está subindo dia após dia. Estou pregando para empresários e empreendedores aqui que estão sendo motivo de escárnio no círculo social dessa cidade, porque muita gente já está lá em cima e você está fazendo o teu trabalho árduo todo dia de manhã, mas assim te diz o Senhor. Jesus mesmo subiu ao monte várias vezes ao longo do seu ministério, ele nunca apareceu lá em cima do nada. Pedro, Tiago e João subiram o monte, não foram colocados lá em cima do nada, mas Pedro, Tiago e João, como subiram, viram Jesus transfigurado, viram Moisés e viram Elias. Quando você sobe, quando você faz o caminho, quando você faz a jornada, como Pedro, Tiago e João fizeram, chegou lá em cima, viram Jesus transfigurado, Moisés, viram Elias, e quem está sendo colocado só lá em cima, só vai ter o diabo como companhia. Eu prefiro fazer o caminho árduo, mas saber que vou encontrar quem vale a pena lá em cima. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Eu quero profetizar um encorajamento da parte do Senhor, para que você permaneça fazendo a sua luta diária. Eu quero profetizar encorajamento da parte do Senhor, para que você suba amanhã, suba terça, suba quarta, suba quinta, suba sexta, suba sábado, sabendo que o Senhor me trouxe para te dizer: eu estarei contigo a cada dia, cada lágrima, cada gota de suor, eu subo contigo. E agora Satanás leva Jesus ao alto monte, de uma única vez, típico de um processo de tentação, pulando a subida, aparecendo logo em cima, e diz a Bíblia: nossa, isso aqui me arrebatou o espírito. Num momento de tempo, mostrou-lhe todos os reinos
do mundo. Repete comigo, num. Horrível, vai de novo, num instante de tempo. Vamos de novo, num instante de tempo. Você tem que entender, seria impossível usar um tempo normal para apresentar numa janela todos os reinos do mundo. Se o diabo fosse mostrar numa duração de tempo normal todos os reinos do mundo, os mais poderosos que fossem para Jesus, isso demoraria no mínimo horas. É por isso que ele usou-se de um poder. Ele usou-se, talvez você não tenha se atentado ainda para isso, mas ele usou-se de um poder. Ele, num instante de tempo, abriu uma janela no céu e deu a Jesus um vislumbre que passou diante dos seus olhos de forma acelerada, mas suficiente para que ele contemplasse. Todos os reinos do mundo passaram assim, ó. Você faz ideia do que é isso? Satanás está no alto monte, é como se ele estivesse controlando um slide, mas ele está projetando isso na frente de Jesus. Todos os reinos do mundo. E isso está acontecendo no que Lucas chamou de um instante de tempo. 3 anos de ministério viriam pela frente. Curas, milagres. Tinha samaritana para encontrar. Tinha Zaqueu para descer de árvore. Mas tudo isso podia ser perdido por causa de um instante de tempo. E Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: pelo amor de Deus, não perca tudo que você tem pela frente por causa de um instante de tempo. Um instante de tempo destrói o ministério. Um instante de tempo acaba com o casamento. Guarda a tua vida, guarda teu testemunho, guarda teus olhos, guarda teus pés, porque um instante de tempo pode destruir uma história inteira. Em um instante de tempo, todos os reinos do mundo passam diante de Jesus. O diabo diz para ele: olha, eu dou a você esse poder, este poder. Repete comigo, este poder. O que está sendo oferecido a Jesus? Este poder. Um poder específico, que não deixa de ser poder, mas precisa ser entendido dentro da sua limitação. Este poder. Você quer este poder para prostrado me adorar? Não. Você quer este poder para abrir mão de tudo? Não. Você quer este poder para renegar a sua missão? Não. Quando Jesus ressuscita, ele se apresenta diante dos discípulos e diz para eles uma coisa que minha alma treme: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Alguém está rindo de você pelo que você está abrindo mão agora, mas daqui a algum tempo estará na sua mão algo muito maior e mais poderoso do que aquilo que você está abrindo. Pega a mão de alguém que está do seu lado, diga: vai valer a pena abrir mão deste poder, deste prazer, deste instante de tempo. Todo poder me foi dado, todo poder me foi dado no céu e na terra. O que está por vir é incomparavelmente maior do que aquilo que Satanás tem para oferecer. Tua renúncia vai ser honrada pelo Senhor. Aquilo que você está se negando a aceitar agora trará sobre a tua vida um peso de honra, dupla honra. Agora,
começou a encerrar dizendo que a fase 3 tem seu início. Lucas diz: levou Satanás à cidade de Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E agora Satanás vai olhar para Jesus e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dar ordem ao seu respeito, e eles se sustentarão em tuas mãos, para que não tropece com o pé em pedra alguma. Preste atenção. A fala do diabo, a tentação, a sugestão é essa: lança-te daqui abaixo. Para isso, portanto, foi necessário que eles estivessem num lugar, mas de onde eles estavam vindo? De um lugar? Então presta bem atenção, porque a princípio parece que não havia uma necessidade de ter trocado de cenário. Porque se a ideia da fase 3, pastor Éder, era lançar-se de um lugar alto, Satanás podia ter engatado a fase 3 no mesmo cenário da fase 2, porque eles estavam num alto monte. Então bastaria que ele continuasse lá, e lá ele engatasse a fase 3, dizendo: lança-te daqui abaixo. Porque já estavam num alto, você está entendendo? Mas ele não fez isso. Porque ele tinha que mudar de cenário. Porque a fase 3 não tem nada a ver com a fase 2. A fase 3 só tem parecida com a fase 2 a altura do lugar, mas o aspecto e a dimensão da tentação são totalmente diferentes, por uma razão fundamental. Preste atenção que eu estou encerrando. O que é a fase 2? Tudo isso te darei se prostrado me ador? Então, literalmente, claramente, a sugestão é: troque de Deus. Sim ou não? Está claro na Bíblia que você não pode servir a dois senhores. Então, se você abaixou o joelho e adorou a Satanás, você acabou de mudar de Deus. Vamos lá, mudar de? Então, a fase 2 é explicitamente mude de. Fase 3 não. Fase 3 não é mude de Deus. Fase 3 é continue com o mesmo Deus, servindo Ele do jeito errado. Porque a fase 3 é lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Está escrito na sua Bíblia, palavras do seu Deus. Não mude de Deus, só sirva Ele do jeito errado. Veja bem, quando Satanás tentou a Jesus lá no deserto com pedra e pão, Jesus usou a Bíblia, sim ou não? Satanás usou a Bíblia? Não. No alto do monte, Jesus usou a Bíblia, não usou? Quando Jesus falou somente o Senhor teu Deus, não foi? Satanás usou a Bíblia? Não. Você nunca reparou que Satanás só usou a Bíblia na fase 3? Por quê? Porque só na fase 3 ele estava dentro da igreja. A única hora que Satanás lançou mão do texto bíblico foi quando ele estava no pináculo do templo com Jesus. Ele não citou a Bíblia no monte. Ele não citou a Bíblia no deserto, ele citou a Bíblia dentro da igreja. Porque fase 3 não é mudar de Deus, fase 3 é entender errado o mesmo livro de sempre. Fase 3 não é entrar na live do satanista, não. Fase 3 é entrar na live de alguém com cara de pregador, cara de líder. Fase 3 não é amaldiçoa teu Deus e morre, não. Fase 3 não é escrachada assim. Fase 3 é tenta-o, compreenda-o da maneira errada, se magoe com ele, se entristeça com ele, fique lambendo ferida dentro de casa, porque ele não fez o que você esperava, não protegeu como você esperava, não salvou a vida de um ente querido antes da morte como você sonhava, não fez isso como você imaginava. E tem gente que consegue suportar a fase 2, porque ela é escrachada, e tem gente que nunca vai dobrar o joelho diante do diabo, é escrachado demais. Mas tem gente que está se perdendo com a mesma Bíblia dentro do mesmo templo, da mesma igreja. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: nem no deserto, nem no monte, muito menos aqui dentro, você não vai se alguém ainda está por aí? Levante a mão, abra a sua boca, solte um grito de aleluia. Satanás não citou o Alcorão, gente. Citou a Bíblia.
Satanás não citou livros apócrifos, ele citou a Bíblia. Ele citou um versículo da Bíblia, dentro da igreja, no pináculo do templo, aonde a tentação não é escrachada para que se mude de Deus. A indução é que se continue falando do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com o mesmo livro, com os mesmos 66 livros dentro, tudo bonitinho, se arrumando na mesma hora, botando a mesma roupa e indo para o mesmo lugar, mas com o coração cheio de dúvida, raiz de amargura, compreendendo mal a ação de Deus, pensando até mal dos juízos e desígnios do Eterno. Aí alguém não está em cima do monte de joelho dobrado para Satanás, está aqui, cantando as músicas, abrindo a Bíblia para ler, dando até glória a Deus e aleluia, mas mais desviado do que quem está em cima do monte de joelho dobrado para o diabo. É por isso que Deus me trouxe para dizer aqui: guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Aqui, aonde só essa palavra é pregada, aqui onde só o nome dele é glorificado, aqui você não vai se perder, aqui não vai se machucar, aqui não vai morrer, aqui não vai ter queda do pináculo do templo. Deus vai guardar a tua vida. Por quê? Porque a tentação não permanece no cenáculo, no cenário do alto monte. Porque não adianta cair para ninguém ver. A proposta de Satanás é: lança-te. Se Jesus se lança, ele quebra um princípio. Não tentarás o Senhor teu Deus, o mesmo que ele falou. Então, se ele lança, os anjos não vêm, porque ele teria quebrado esse princípio. Teria tentado ao Senhor Deus, os anjos não viriam. Se ele se lança do pináculo do templo, ele vai cair lá embaixo no pátio. Se tem queda do alto monte, não tem quem veja. Se tem queda no templo, tem escândalo. Satanás não quer só derrubar, quer derrubar para gerar escândalo. Não quer derrubar no meio do deserto, não dá publicidade. Não quer derrubar do alto monte, não traz campanha negativa. Quer derrubar do pináculo do templo no meio do átrio. O que ele quer é gerar escândalo para os fiéis. O que ele quer é gente envergonhando o nome do Senhor depois de velho, depois de barbado, depois de caminhar com a fé 20 anos, fazer graça. O que ele quer é gente cuspir no prato que comeu. O que ele quer é gente tratar com desprezo a fé que ele trouxe até agora. Mas há poder no nome. Oh, fonte, há poder no nome, há poder no sangue de Jesus. A tua vida está guardada. Não vou permitir que a essa altura das coisas, essa altura da vida, os sopros sugestivos do diabo nos meus ouvidos me façam desabar no átrio. Eu não vou permitir que a essa altura da vida e da jornada, os sopros sugestivos do tentador nos meus ouvidos me vitimem no meio do átrio, trazendo confusão e caindo no ai bíblico para aqueles através dos quais vem o escândalo. Tua vida não vai servir de veículo para escândalo do reino. Oh, vai pegando a mão do teu vizinho, deixa eu chamar o louvor aqui para a gente encerrar junto. Pega na mão dele e diga: tua vida não vai servir para escândalo. Diga: ninguém vai te ver
caído dentro do templo vão te ver balançando incensário, entrando no lugar santíssimo, queimando um incenso para Deus, sacrificando no altar. Quem acredita nessa palavra, dá um pulo da sua cadeira agora, abre a tua boca e glorifica, 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 glória. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Estou pregando para uma igreja que há 19 anos está trazendo luz para essa cidade. E vai continuar pelos próximos 19, 20, 25, quantos o Senhor quiser. Estou pregando para uma igreja que não se dobra no alto do monte e nem confunde as escrituras dentro do templo. Estou pregando para uma igreja que nem troca de Deus e nem mantém-se com o mesmo Deus servindo do jeito errado. Estou pregando para uma igreja que sobreviverá triunfantemente no poder do Espírito Santo contra toda cilada preparada pelo maligno. Por quê, pastor? Porque a cruzada da Galileia está logo ali. Porque o casamento de Caná da Galileia está logo ali. A água feita em vinho está logo ali. A pesca maravilhosa de Lucas 5 está logo ali. Os primeiros discípulos estão logo ali. Natanael com os olhos esbugalhados está logo ali. O Zaqueu descendo da árvore, entregando tudo e se redimindo, está logo ali. Os 12 anos da mulher do fluxo de sangue vão parar, está logo ali. É só vencer essa fase agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Está chegando um tempo de milagres. Um tempo de milagres está chegando. Está chegando. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Deixa eu ouvir você cantar. Deixa eu ouvir você cantar. Faz mover muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Ouça a voz que o te dá escape e livra dentro. Aquele que acalma o vento, aquele que aterra o mar. Ele está na chave Posado fogo e faz o meu jejuar. Deus que deu paz curada, transfere paz mais difícil. É o mesmo que dá lá no ar, é mais sua contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meu deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e Eu tenho razões mais do que suficientes para crer. O quanto vem da parte do Senhor essa palavra para si. Creio nisso porque fazem poucos dias, num voo do Rio para São Paulo, que o Senhor começou a me mostrar estas coisas. Creio nisso porque hoje ainda no quarto à tarde, o meu coração e o da Camila tremiam de temor enquanto falávamos dessa palavra.
creio nisso pela dificuldade que o meu corpo está para transmitir essa verdade a vocês. Até nisso prova-se a resistência do maligno para que você não ouvisse o que você está ouvindo agora. Porque algo muito poderoso está esperando esta igreja. E nós vamos ter de passar por alguns processos antes disso. Vamos ser submetidos a alguns momentos estreitos. Vamos ser levados a alguns altos montes. Vamos ouvir propostas. Escute o que eu estou dizendo, não vim brincar. Papéis vão aparecer na sua mesa nos próximos dias. Você vai receber e-mails nos próximos dias. O que eu estou pregando aqui se traduzirá em contratos que vão chegar na sua mão nos próximos dias. Cuidado. O que eu estou pregando aqui se traduzirá em telefonemas que você vai receber na semana que está entrando amanhã. O que eu estou pregando aqui se traduzirá em encontros com pessoas que estavam sumidas da sua vida há muito tempo e que reaparecerão do nada, e Deus vai te lembrar desta noite. E tu entenderás que não é acaso. É Satanás trazendo do passado pessoas que não fazem mais parte da tua vida para comprometer o teu futuro. Assuntos que estavam adormecidos há anos vão ganhar pauta de novo nesse mês de julho. Tudo para mexer contigo. Tudo para desestabilizar tuas emoções, teu espírito e tuas convicções. Ele vai tentar vai tentar implementar dúvida na tua mente, porque ele sabe que a cruzada da Galileia está logo ali na frente. Ele sabe que o casamento de Caná está chegando. Ele sabe que a fase mais poderosa da fonte de vida vai começar a partir de agora. Então vence, 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 vence. Estenda a mão sobre a vida de alguém agora. Diga para ele: vença, 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 vença. Vença no alto do monte, vença no meio do deserto, vence no pináculo do templo. Vence, 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 porque algo grande de Deus está por vir. Marcos, capítulo 1, versículo 13. Dá para botar no telão? Marcos 1 e 13, dá para botar no telão? Eu leio para você. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E os anjos o serviam. Diga comigo: entre anjos e feras. Entre anjos e feras. Olha para quem está do teu lado, diga: entre anjos e feras. Diga: essa é a vida do Filho de Deus. Essa é a vida do servo do Senhor. Entre anjos e feras. 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 Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Entre anjos e feras. Entre anjos e feras. Sobrevivendo às feras e sendo alimentado pelos anjos. Sobrevivendo às feras e sendo consolado pelos anjos. Entre anjos e feras. Entre anjos e feras. Entre anjos e feras. Quem pode glorificar